Boa tarde, senhores. Espero que estejam tendo um excelente domingo. Eu queria certamente fazer mais vídeos de refutação, porque eu sei que são vídeos que agradam bastante as pessoas, mas eu acho que eles têm uma grande utilidade também. Eu acho que é importante que algumas mentiras sejam expostas e desmascaradas, né? Mas a minha vida anda extremamente apertada, muitos compromissos. Então, o dia de hoje eu resolvi falar um assunto que não vai exigir tanto, não vai exigir que eu tenha que assistir um vídeo e destrinchá-lo, mas é um assunto de demasiada importância, porque eu vejo esse problema com muita frequência, inclusive eu às vezes cometo o erro que eu vou acabar criticando hoje, que é essa questão da palpitação excessiva que nós vemos principalmente no meio da internet, né, no meio online. Então, eu acredito que pela razão da facilidade de acesso, né, de um comentário, seja em um grupo, no Facebook, no Instagram, a falta de contato humano, né, ela acaba incentivando os indivíduos a palpitarem sobre assuntos que eles não dominam. Uma coisa é você ver um post ou que seja uma reportagem sobre um tema e você abrir lá do conforto da sua casa, atrás de uma tela, muitas vezes usando um nome falso ou mesmo o seu próprio nome, e escrever um texto dando a sua opinião sobre aquele assunto. Outra coisa seria você estar sentado de frente para um especialista ou em uma sala com diversos especialistas e querer debatê-los, né, com seus argumentos contra tal proposta, contra tal ideia que eles estão defendendo. Então é muito fácil você fazer um textão no Facebook, que seja. Né? Então o que eu observo, e é muito fácil cair presa desse tipo de comportamento, são pessoas dando opiniões, ou muitas vezes tentando ensinar o outro assuntos que ou ele não domina, ou que ainda que ele tenha um certo conhecimento, não cabe a ele ensinar. Né? Não é, por exemplo, função do leigo ensinar teologia. Não é função do leigo avaliar se fulano de tal está cometendo um pecado mortal ou não. Isso são funções de um padre, de um teólogo. Né? E infelizmente ficou essa coisa de que todo mundo se sente justificado a falar sobre todos os assuntos possíveis e dar a sua opinião e palpitar. Então e a minha sugestão, e eu tenho que aplicá-la para mim também, porque eu sou um pecador, sou falho, muitas vezes acabo comentando coisas que não deveria. É muito melhor do que quando nós não temos domínio de um assunto, ou quando não nos cabe conversar sobre aquele assunto, que nós fiquemos calados. Parece que é uma necessidade hoje em dia, no mundo moderno, de ter que falar a sua opinião. Eu não posso ficar calado, eu tenho que falar. Eu não sei nada daquele assunto, mas eu tenho que falar alguma coisa. Eu não posso deixar barato. E o dano que isso causa é enorme. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu não, surfando ali na internet, quando eu vejo alguma coisa sobre evolução, por exemplo, sendo postada em algum lugar, eu vejo indivíduos tentando criticar o evolucionismo sem ter um menor domínio da teoria e sendo massacrados pelos evolucionistas. Muitas vezes esses indivíduos são católicos ou cristãos, que seja, e eles acabam levando a igreja ao ridículo. Ou às vezes se vê o contrário, se vê um indivíduo que está tão desesperado em acomodar a religião católica com a ciência, né? Não quer causar escândalo nos ateus, quer mostrar que a religião não é contrária à ciência. Aí ele vai e começa a citar documentos e mostrando como a igreja ela promulga e defende o evolucionismo, o que é uma mentira. Essa pessoa ela está causando um mal
Sabe-se lá de qual proporção, quantas pessoas vão ler o comentário dela. Então teria sido muito melhor que aquela pessoa não falasse nada, né? Ainda dentro da questão católica, quantas vezes, e eu muitas vezes sou culpado disso, mas tento evitar, grupos de católicos brigando entre si em público, em grupos, por exemplo, públicos como o meu, em que não todos são católicos. Vocês que brigam, discutem, debatem, querem se praticamente enfiar a faca no pescoço um do outro, que tipo de imagem vocês estão passando para, por exemplo, os protestantes ou ateus que lá estão? Existe uma expressão no inglês que chama discussão in-house. Tem algumas coisas que você discute no privado. Se dois pais estão tendo uma discussão um pouco mais severa, mais exaltada, e a criança entra no quarto, eles têm que parar de discutir. E eles têm que ter aquela discussão de forma a evitar que pessoas ao lado se escandalizem, então façam no privado. Então uma discussão entre católicos sobre pontos de doutrina, o que quer que seja, isso não pode ser feito publicamente. Porque isso escandaliza. Como que o indivíduo que está nos preâmbulos da conversão, achando que a igreja católica é a igreja correta, e ele entra e vê católicos se matando, se xingando, que vontade que ele vai ter de se converter a essa igreja? Cheia de confusão. Então o que mais tem são indivíduos aí palpiteiros. Eu vejo alguns youtubers, o cara faz vídeo, né, eu penso especificamente em católicos, o sujeito faz vídeo de absolutamente todos os tópicos possíveis, como se ele fosse um teólogo, filósofo, historiador, etc. Uma coisa é você palpitar, dar a sua opinião em algum tema, e você deixar claro que é uma mera opinião, ou você mencionar, por exemplo, eu não sou historiador, mas é claro que eu posso mencionar alguns eventos históricos pelos quais a Igreja Católica se manifesta como santa, por exemplo, a Batalha de Lepanto. Agora, eu não vou fazer uma análise minuciosa, histórica dos eventos de Lepanto sem dominar o assunto, porque eu posso falar um bando de bobagem e causar ridículo. Se eu não domino, não é só porque o sujeito assistiu 3 vídeos meus contra a evolução, que agora ele já está gabaritado para combater um evolucionista formado em chat de Facebook. Não é só porque você memorizou a seleção natural não é causa, é efeito. Agora você vai lá jogar essa frase de efeito, pum, lá numa conversa. Aí assim que o cara já muda o assunto para uma área que você não domina, você desaba. Então nós temos que parar com esse hábito horroroso, moderno, que mais uma vez eu repito, não é só seu, é meu, de querer palpitar em absolutamente tudo. Nós devemos sempre, antes de comentar algo, gravar um vídeo, fazer um comentário, rezar, refletir. Eu domino esse assunto? Eu tenho como acrescentar alguma coisa nessa conversa? É um momento adequado para se conversar sobre isso? Qual a abordagem que eu vou ter? Eu devo dar doses homeopáticas de verdade? Ou esse indivíduo ele é um indivíduo que parece aguentar uma verdade um pouco mais direta? E a intenção, qual é a intenção por trás do meu comentário? Eu quero simplesmente provar alguém errado? Ou eu quero a conversão dessa alma? Ou eu quero simplesmente debater para demonstrar que eu estou certo e que o indivíduo está errado? Esse é o meu objetivo. Eu quero ganhar uma discussão. Então cale a boca. Não há caridade na sua abordagem. Não é só porque você é cristão que você é imune a esses problemas. É o que eu mais vejo, é cristão, no meu caso, né, católicos, sem um mínimo de caridade. Nenhuma. Atacando os seus amigos, né, seus irmãos, querendo provar um ponto na marra, não entendendo nuances
lidando com absolutos onde não existem absolutos. Então, isso é uma coisa muito triste, e é um fenômeno da internet, como eu disse, a facilidade de se falar qualquer coisa. O mesmo indivíduo que faz lá fala arrogantemente, te esculhamba em um comentário de YouTube, te menospreza, seria um indivíduo que não teria coragem, no mano a mano, de sentar na sua frente e falar a mesma coisa. Seria uma pessoa que, se eu colocasse ele na frente para dar uma palestra sobre o tema que ele falou com tanta autoridade em comentário de YouTube, ele gaguejaria e urinaria nas calças. Então, tenhamos um pouco mais de prudência e humildade para saber quando falar. O silêncio é uma virtude. Tem hora que nós temos que nos manifestar, claramente. Se é um indivíduo lá urinando numa imagem de Nossa Senhora, nós devemos não só falar, como provavelmente socá-lo na cara, se for necessário. Mas na vasta maioria dos casos, principalmente no mundo online, não é isso que vai ocorrer. Né? Então nós devemos nos abster de falar. Espere que alguém mais capacitado tenha condições de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Né? E eu não estou dizendo aqui que somente especialistas podem falar sobre um certo tema ou que podem criticar tal tema. Óbvio que não. Né? Porém, nós temos que ter um mínimo domínio daquilo que nós estamos falando, sob o risco de causar ridículo, de cometer erros e espalhar o erro. Né? Então é por isso que quando eu faço pedidos no meu grupo para que me deem sugestões de vídeos para gravar, eu fico muito hesitante de gravar sobre coisas, por exemplo, fala sobre datação de, sei lá, de carbono. Eu não sou químico. Eu posso falar sobre o assunto? Posso, mas será uma opinião de um biólogo. Eu posso falar de datação molecular. Aí sim, está na biologia. Eu posso falar o que eu acho da datação molecular. Você pode, obviamente, me perguntar qual a minha opinião a respeito. Eu vou tentar ser bem honesto e dizer, olha, com o meu conhecimento limitado sobre tal coisa, sobre os livros que eu li, tal coisa, eu acho tal coisa. Mas nós temos que dizer muito explicitamente que aquele não é o nosso assunto de domínio, para que o indivíduo não nos leve categoricamente como uma verdade absoluta. Mas o que mais se vê não é isso. Não há a pessoa não faz um condicional ali. Né? Ela não fala, olha, é uma mera opinião, eu li muito pouco sobre isso, ou eu estou me baseando no livro de fulano de tal. Não, o sujeito fala com autoridade. Não, isso está errado, porque está errado. Palhaçada. Aí você pressiona o cara um pouquinho e você vê que é um conhecimento superficial. Ele viu em algum lugar, leu um artigo lá num blog e acha que domina. Então, todos nós somos capazes de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que algumas vezes eu saí da minha zona de conforto e acabei falando sobre coisas que não deveria, ou expressei com mais autoridade do que tinha em alguns tópicos. E estou tentando aprender com meus erros e observando também o erro alheio, tentando ver e aprender. E eu convido a todos vocês fazerem o mesmo. Não é falta de virtude se abster de falar. Pelo contrário. Nossa Senhora, por exemplo, ela era muito comedida. Ela falava o mínimo e com clareza. E é assim que os filósofos, por exemplo, deveriam se expressar. Sempre com o mínimo de palavras possíveis, com clareza e coerência. Tá? Então é isso. É uma sugestão e espero que ajude os senhores de alguma forma. E espero que os senhores tenham um excelente domingo e até a próxima.